Em 2003, nós fizemos uma reportagem contando a história de um empresário arrojado que fez escola em Patrocínio. Você vai rever agora esta reportagem, que é a história de Manuel Nunes. Na matéria, aparecem 2 filhos do Manuel Nunes que também já faleceram. É uma reportagem interessante e que conta um pouco da história do comércio de nossa cidade. A família Nunes tem o que se pode chamar de história de sucesso. Tudo começou com Manuel Nunes. Ele nasceu em São João da Serra Negra. Casou-se com Violeta Alves Nunes e constituiu uma família numerosa. Iniciou uma empresa sólida em 1915. As Casas Manuel Nunes completam em 2003 88 anos de existência, mas a família sempre foi o maior patrimônio de Manuel Nunes. Olha, Luiz Antônio, papai, eu sempre achei uma pessoa maravilhosa. Aqueles homens tranquilos, muito engraçado. Ele era espirituosíssimo, então ele nos fazia rir muito. Então eu admiro, eu sempre admirei como um grande pai. Eu, muito mesmo. Uma das qualidades que eu mais admiro uma pessoa é a simplicidade. Ele era simples mesmo, homem simples, honesto e muito, acho que papai foi um grande chefe de família. Muito exemplar, muito direita, cumpridor dos deveres, sempre pregando para nós que em primeiro lugar a pontualidade, agindo tudo certinho, então nós seguimos a reta, né? Cumprimos para chegar tudo lá. Como ele passava para nós, nós estamos executando até hoje. Os ensinamentos que ele pôde passar a seus filhos e nossos tios, nosso pai nos passou, eu acho que são eternos, não vão perecer nunca. É o exemplo do trabalho, da persistência, do respeito à pessoa humana, e eu acho que são exemplos de vida, exemplos de coragem, de dedicação, e que a gente procura praticar no dia a dia. Eu o coloco como pioneiro do comércio em Patrocínio, né? Porque há quantos anos ele começou, a trajetória dele foi, ele começou rapaz, com um grande comerciante aqui, que era o Major Tobias. Foi com o Major Tobias que o papai começou. E depois com Joaquim Cardoso Naves, que foi um grande comerciante aqui e grande amigo do papai. Até que um dia ele disse: Manuel, você não é meu empregado mais não, você agora é patrão. Fica com a loja até quando você puder me pagar. E sempre no comércio. E pioneiros também do tempo dele, o Sr. José Mansur, que eram grandes amigos, o Sr. José Mansur, o Sr. Antônio Mansur e o Sr. Jorge Facuri. Então, eu acho que esses papais, junto com esses, foram os pioneiros do comércio aqui, aquele comércio honesto, aquele comércio tão bom, aquele comércio amigo. O objetivo de Manuel Nunes não era só vender, mas servir. Este ensinamento foi assimilado e adotado pelos filhos Abdias, Osmar, Honorico e Luiz. E neste ano estamos completando 88 anos de atividade ininterrupta. É uma empresa que tem história, tem muitas histórias também, se iniciando com meu avô, Manuel de Souza Nunes, no ramo de secos e molhados. Posteriormente, na década de 50, houve a entrada de mais um sócio, que foi o meu tio Abdias Alves Nunes. Em seguida, meu pai, Osmar Nunes, depois o tio Honorico Alves Nunes e, por último, Luiz Gonzaga Nunes, que é o filho caçula, é o mais jovem da família. A loja movimentava a região e chegou a ser a segunda maior vendedora das bicicletas Monarch no país. Nós já tivemos
uma revenda em Catadão, Passos de Minas, com o senhor Militão. O lugar era o maior celeiro de venda de bicicleta, máquina de bicicleta, uma coisa que nós despachava sempre. Para o Vidor e Catadão, era uma coisa sempre, quase a estrada aí do tempo, da quase do seu pai, que você conhece. Ferrovia. Na ferrovia era quase que tinha nós tínhamos um indivíduo aqui, certo Antônio Romão, carregava o dia inteiro lá, bicicleta e máquina, despachando para esse mundão de Goiás afora, né? O Naí, essa região toda, nós cobrimos isso aí tudo. A empresa foi pioneira em diversos tipos de propaganda e ações de marketing quando ninguém falava nisso. Ao longo desse período, os Nunes conseguiram feitos incríveis. O acervo da empresa tem desde recibos e notas das primeiras décadas do século XX a peças de propaganda quase da mesma idade. Esse disco de alumínio e acetato com anúncios da loja para o rádio é uma das provas de que tem muito tempo que a empresa investe na propaganda. A promoção de grandes shows artísticos e de atrações como um palhaço de perna de pau chamado Pindoba e da Nega Maluca sempre compuseram essas ações de integração com a comunidade. Para nós, da empresa, tem um valor sentimental, histórico muito grande, de tudo que já foi feito pelo meu avô, pelos meus tios, pelo meu pai. E realmente meu pai gostava de publicidade. Ele tinha um talento nato para publicidade. Infelizmente, na sua época não havia as condições de hoje. Papai, naquela época, percentualmente em relação à receita da empresa, investia muito mais. Não só em rádio, como em panfletos, como em circos, em propaganda volante. Com propaganda, alto-falante, né? E de vez em quando nós divertíamos com a turma, ia com a Nega Maluca, fazia propaganda na cidade, levava o perna de pau, o Pindoba e fazia a festa. Aí o povo está aguardando até hoje. Hoje, por exemplo, ninguém faz isso, então já mudou tudo, os meninos. Depois nós paramos, eu acredito mais foi por isso, porque o perna de pau nós importávamos ele de São Paulo, né? Chama Pindoba. E hoje os meninos parecem ficar mais rebeldes, que em vez de agradar e ficar naquela satisfação do perola andar com aquelas pernas de pau, os meninos até querem derrubar o então nós ficamos com medo, paramos até com essa propaganda. Derrubar o Para de pau não parar, eu falei, não, para ensinar não vai mais, os meninos estamos rebeldes. Agora deixa eu te falar, o Manuel Nunes fez muitos shows aqui, né? Nora Ney, não é isso? A Nora Ney, o Alva Aguiar, Sérgio Reis. Aquele, o Honorico, por exemplo, meu irmão gostava muito, sempre quando ele comandou o sindicato, trazia o sargenteiro com as suas mulatas, teve Nava de Aguiar, teve aquele Vadir Soiano antigo, gostava de jogar um chapeuzinho. Né? Tudo show na praça. Tudo na praça, tudo dado, tudo assim, praça pública, quando na praça em cima de caminhão, nós andávamos aí, o Brasil, Alto Paranaíba aqui tudo, rasgando a patiota, agradando o povo e plantando a semente do barateiro, né? Nós tivemos a oportunidade de trazer, inclusive, em 77, o Sérgio Reis. Naquela ocasião, fomos agraciados pela Bicicletas Monarch, conseguimos segundo lugar em vendas a nível de Brasil. E é toda uma história que nos deixa bastante felizes, porque eu acho o seguinte, um povo, um país que não preserva a sua história, ele está fadado a desaparecer. E nós preservamos com muito carinho. O neto Osmarzinho mantém a história das grandes jogadas promocionais iniciadas pelo avô. Levou recentemente um elefante para a porta da loja. Muito ainda do que se faz hoje, meu pai já fazia na década de 60. Então, a gente vê isso com bons olhos. Lógico que hoje você tem uma gama muito maior de acesso, você tem toda uma tecnologia, você tem um processo de criação muito mais amplo, mas eu me deparo às vezes com isso, coisas que são feitas hoje, principalmente nesse segmento de propaganda e publicidade, que nós já fazíamos, meu pai já fazia, nossos tios já faziam na década de 60. O trabalho iniciado por Manuel Nunes não para. A linha de sucessão na empresa, por exemplo, já está encaminhada. Ele é antigo e moderno ao mesmo tempo, né? Que ele tem o que se faz até hoje, né? Que já está no neto, né? Osmarzinho já está na terceira geração. E ele, com aquele trato, né? Eu vejo no Osmarzinho o trato que o papai tinha com
que o pai dele tinha, que o papai tinha também com os clientes. Então, é uma coisa que já tornou tradicional. E, se Deus quiser, de continuar. Vai ter algum bisneto por aí que vai continuar o comércio do Sr. Mané Nunes, se Deus quiser. E eu sou o último dos 4 irmãos que fazia parte da sociedade. Já estou quase completando os 200, dos 70 anos. Então, nós estamos pelejando aqui para deixar um sucessor. Na parte de comércio, na parte de supermercado, está o Osmarzinho, que já é a segunda geração, já é filho do meu irmão, o segundo da turma. O primeiro é o Abidia, o Osmar, o Norique e eu. Então, aqui nós estamos firmes. Eu estou aqui esperando, tem um netinho já de 10 anos, para ver se continua até a firma completar os 100 anos. Eu já estou aqui à frente da empresa, juntamente com a minha irmã, a Mônica, há 16 anos. Também já tem uma breve história e nós falamos isso com bastante tranquilidade, com muita alegria, porque é uma empresa pautada em valores humanos. O meu avô foi um comerciante que nasceu para servir. A palavra mágica eu acho que é essa, ele nasceu para servir não só os clientes, mas os amigos, enfim, servir a comunidade. Está aí o exemplo do indivíduo patrocinense firme e que serve para muita gente seguir.